Olá, como você está? Vamos para o terceiro dia do nosso propósito da leitura da palavra. Vamos orar para entrar na presença do Senhor. Amém? Senhor, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Nós convidamos o Espírito Santo para ser conosco na leitura da palavra. Que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos iluminar, nos ensinar, nos convencer, nos inspirar, Pai. Como o Senhor inspirou esses homens, nos inspira a ser parecido com Jesus, nos ensina a ser parecido com Jesus. Que a gente possa entender a palavra, Jesus. Que a gente possa ser abençoado e cumprir o propósito para o qual o Senhor se fez carne, Pai. E o Senhor deixou a palavra para nós aprendermos o que o Senhor quer que nós sejamos. Que a gente cumpra a Tua vontade e a nossa identidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Na leitura de hoje vão ser os livros Gênesis, capítulos 5 a 7, Salmos 3, Mateus 5. Aí já deixei a Bíblia marcada para facilitar. Então, Gênesis, do capítulo 5 ao 7. Gênesis 5. Descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malaleu. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A Arca de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Gênesis 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você não tem sido justo Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, 2 animais impuros, das aves de todo animal que rasteja sobre a terra entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 pares, junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé.
e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e levaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Vamos continuar a leitura agora em Salmos 3. A minha mão está muito gelada. Vamos orar. Senhor, que a nossa mente, Pai, esteja receptiva à palavra, o nosso coração, o nosso espírito. Que o frio não me distraia. Que os problemas lá fora, as preocupações, ansiedades não nos distraiam. Que essa palavra, Pai, fique firme em nós e que a gente possa aprender e desfrutar da palavra e aplicar a palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu vou fazer assim. Vai ter dias que eu vou ter que ler aqui com vocês mais agasalhado. Salmos 3. Amém. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe do queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém? Agora Mateus 5. Vou tirar isso daqui. O Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que ele quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Então, essa leitura de hoje, do dia 3, desses livros, Gênesis 5 a 7, Salmo 3 e Mateus 5. Encerra o dia 3. Agora eu gostaria de orar. Só vou tomar um gole de água. Desculpa. Eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor pela palavra e agradecendo por nós estarmos aqui, agradecendo ao Senhor porque nos sustentou até esse dia e pedir ao Senhor que nos capacite a nós prosseguirmos na leitura da palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te agradecemos que apesar das lutas, apesar, Pai, de toda a distração, apesar dos dardos inflamados, Pai, sobre a nossa vida, apesar das orações contrárias, apesar de nós mesmos, apesar de nossos pecados, o Senhor nos trouxe, Pai,
para esse momento, o Senhor nos trouxe para a palavra. Deus, eu gostaria de, nesse momento, que pedir ao Espírito Santo que traga a minha memória, que traga a memória daqueles que estão comigo agora nessa oração, dos pecados que nós precisamos nos arrepender. Traga a nossa memória, Pai, os pecados conscientes e os inconscientes. Aqueles, Pai, que o mundo pode ter nos convencido de que não era pecado. Nos revela, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nos dá entendimento da Tua palavra. Nos dá discernimento, Pai. Nos revela a verdade. O que temos pecado contra o Senhor, Pai. O que temos pecado contra nós. O que temos pecados contra nossos irmãos. Daqueles pecados que nós já sabemos, nós gostaríamos de nos arrepender agora. Gere em nós agora esse arrependimento, Jesus. E que ao nos arrependermos, que nós possamos confessar o pecado e deixar o pecado. E ficar perto do Senhor, Pai, e pedir a sua cobertura, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Que o Senhor possa nos justificar, Pai, que o Senhor possa nos convencer, para nós nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Pai, queremos orar pelos nossos, aqueles que têm família, pelos esposos, aqueles que têm filhos, orar pelos filhos, Pai. Que o Senhor, através de nós, enquanto o Senhor nos cura, Pai, enquanto o Senhor nos convence do juízo do pecado e da justiça, que o Senhor possa alcançar também os nossos. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que nós possamos, Pai, ser verdadeiramente, Deus, transformados pela Tua palavra, alcançados pela Tua palavra. E ao sermos transformados, Pai, que as pessoas possam ver em nós essa transformação. Que as pessoas possam ver em nós o Seu cuidado, Pai. E através de nós, que é a Bíblia, Deus, que o Senhor deixou aberta as nossas vidas, que as pessoas possam ler a nossa vida e se aproximar também do Senhor, Deus. Obrigada por esse dia, obrigada pela Tua palavra. Que nós possamos meditar na Tua palavra, Pai, entender, se necessário for, voltar à leitura. Até, Pai, que essa palavra seja uma verdade na nossa vida. Que nós não nos cansemos, Pai, de prosseguir em Te conhecer, Pai. Te conhecer e aqueles que não Te conhecem, Pai, que o Senhor possa despertar neles o desejo, a vontade, a necessidade de Te conhecer, Pai. De conhecer aquele que deu Sua própria vida por nós, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Que essa palavra te alcance, que você seja constrangido a olhar para você e fazer uma leitura aí da sua vida, do que te falta, e que você chegue à conclusão que o que te falta é o Senhor, que tudo que você tem colocado no lugar de Jesus, que não tem te satisfeito e não vai te satisfazer, porque o lugar de Jesus na sua vida nada pode ocupar. Amém? Que você seja alcançado por essa palavra, que você possa ser tocado. Se você quiser entrar nesse propósito, que você possa romper, que o Senhor te capacite, te guarde, que você possa romper tudo que te impede de prosseguir na leitura na palavra e no relacionamento com o Senhor. Que você agora possa refletir sobre a palavra que você ouviu, possa meditar na palavra. Tira um tempo de reflexão, de oração. A palavra diz, quando ela nos ensina a orar, para nós entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta e orar ao Senhor. Então, que você ore ao Senhor e que você tenha o seu relacionamento com o Senhor ou iniciado, ou restabelecido, ou fortalecido. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.